Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos assiste. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma entrevista do nosso canal. Caroline Lourenço Santana Matos, advogada, 28 anos, nascida em Serra, no Espírito Santo, mas atualmente reside em Colatina, também no Espírito Santo. Filha da Lucilene, contadora, e do Lucimar, caminhoneiro. Esta imparável está aqui para nos contar a sua história e te inspirar a seguir adiante na sua trajetória. Desde 2018, ano em que completou a graduação em Direito, a Caroline estuda para concursos públicos e já foi aprovada em várias provas, dentre elas, Oficial de Justiça do TJ Amazonas, 2019, em sexto lugar, Analista Judiciário TJ Pará, em 15º lugar, e Oficial de Justiça do TJ Espírito Santo, mais recente agora, em 2023, em 12º lugar. E neste caso, ela fez a prova uma semana depois de dar à luz a seu filho. Inclusive, o parto estava previsto para acontecer no dia da prova. Ela precisou antecipá-lo. Depois ela conta um pouco mais essa história. É realmente um caso ali de muita garra, de muita força para conseguir fazer esse concurso. Ela teve uma infância humilde e sempre contou com o incentivo e o exemplo da mãe nos estudos, que sempre deixou muito claro sobre a importância da educação e como ela pode transformar a vida daqueles que se comprometem a aprender, a estudar, a melhorar de vida por meio do estudo. Por isso, sempre foi uma boa aluna e se destacava por onde passava. Caroline Lourenço é aluna GRAN, seguidora no Instagram, que foi por onde eu conheci, tive o prazer de conhecer essa história, e está aqui para contar um pouco dos desafios dessa jornada e nos dar uma aula sobre constância e motivação. Seja bem-vinda, Caroline, é um prazer recebê-la aqui no nosso canal. Muito obrigada, Gabriel. O prazer é meu de estar aqui. Sempre acompanhei o canal e eu nem acredito que agora a minha história vai estar aqui, né? Nunca imaginei que isso fosse acontecer. Bom, agora, antes da Caroline contar a história dela, história incrível, diga-se de passagem, peço a você que assine nosso canal, ative as notificações, clique aí no sininho para você receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui, toda quinta-feira às 19 horas, uma nova entrevista imparável para você. Bom, Caroline, vamos começar falando um pouco sobre sua infância e juventude. Como foi esse período e quais eram seus sonhos e aspirações naquela época? Então, Gabriel, eu sempre fui muito incentivada a estudar pela minha mãe. O meu pai é caminhoneiro e a minha mãe foi a primeira pessoa da família dela a fazer faculdade. Então, em uma época em que o mais importante era você ter só uma carteira assinada, e ela teve essa iniciativa de fazer uma faculdade na época de contabilidade. Então, ela sempre me incentivou a estudar porque ela me explicava que a única forma da gente conquistar alguma coisa na vida seria através do estudo, né? A gente não tinha familiares ricos, pessoas importantes, influentes, então a nossa única forma de conquistar seria estudando. Então, desde nova eu entendia a importância disso, me dediquei muito na época de ensino fundamental, ensino médio, mas não cheguei nem a tentar a faculdade pública porque eu tinha aquela ansiedade muito grande de começar. E eu sempre dizia, olha, eu vou financiei 100%, né, pelo FIES. Eu vou financiar porque quando começar o pagamento logo eu vou passar no concurso público e vou conseguir pagar as prestações. Não foi tão logo assim, mas no final deu certo, né? E a faculdade de Direito foi um conselho da sua mãe, né? Você seguiu mais esse Exatamente, conselho. E por que Direito? Por que exatamente. ela queria que você seguisse Direito e por que você aceitou o conselho? Então, ela fez contabilidade porque ela trabalhava no escritório de contabilidade. Mas a pessoa da nossa família que a gente via que tinha uma condição financeira assim mais estável era o meu tio, que é servidor público do TRT. Então, ela via que uma possibilidade maior, né, de eu ter uma vida mais estável, mais confortável, seria fazendo a faculdade de Direito, que ela também achava muito bacana, mas não teve oportunidade de fazer. Então, ela me incentivou a fazer direito justamente para concurso, porque também eu conversava muito, gostava muito de argumentar. Então eu segui o conselho dela e quando eu entrei no curso eu realmente me apaixonei e me identifiquei. E depois, você já estava mirando os concursos ou descobriu isso ao longo da graduação? Desde o início, eu já entrei na faculdade sabendo que eu queria prestar concurso público e assim realmente foi. No 8º período eu iniciei os estudos, né, para a OAB e acabei que eu tive
excelentes notas no AB e aquilo me deu uma ponta de esperança de que realmente eu tinha alguma chance de um dia passar no concurso, né? Então, eu terminei de estudar para o OAB, terminei a faculdade, assim, no mês de dezembro mesmo que eu terminei a faculdade, eu comecei a estudar para concursos. E aí sua primeira aprovação foi no TJ Amazonas, mas essa foi uma prova que te marcou, teve uma situação ali ruim. O que houve? Isso. Que aconteceu com esse concurso? O que aconteceu, Gabriel? Eu passei em 6º lugar e o histórico de nomeações do concurso do TJ Amazonas, sempre ali na primeira convocação, eles já nomeavam uma média de 20, 30 pessoas. E estava, até então, tudo parecia alinhado para eu ser nomeado em junho do ano de 2020. Então, no início do ano, eu já vendi meu carro, doei vários móveis, porque parecia que estava tudo certo para nomeação em junho, e não valeria a pena levar do Espírito Santo para o Amazonas, né? Então, doei vários móveis, vendi meu carro, alinhei toda a minha vida para isso. E aí, depois, em conversas extraoficiais, né, com o tribunal, em reuniões da equipe, né, com eles, eles informaram que não seria possível nomear oficiais de justiça, porque o certo era ter sido feito a prova para o interior do Amazonas, seria remover os oficiais do interior para a capital e nomear os novos aprovados para o interior. E aí a gente falou, não, tudo bem, a prova, o edital foi para a capital, mas nós não nos importamos, pode nomear para o interior. E aí o tribunal falou, mas não podemos nomear para o interior porque a gente estaria violando o edital. Resumindo, ganhou, mas não levou, né? Passei, mas não seria nomeada. E aquilo me causou uma frustração, assim, gigantesca. Depois de muito tempo de estudo, de muitas tentativas, quando isso aconteceu, foi aquele banho de água fria que me fez, naquele momento, desistir de estudar para concurso. E assim eu passei 3 longos anos sem estudar. 3 anos sem assistir a uma aula, sem ler um PDF, sem nada de concurso. Exatamente. E o que aconteceu nesse meio tempo, né? Eu sempre tive a assinatura do GRAM, foi a única plataforma que eu estudei durante todos esses anos. E eu tinha decidido não voltar a estudar em razão daquela frustração. E aí eu falei, olha, vou cancelar minha assinatura. Mas toda vez que eu entrava para tentar cancelar, eu não conseguia, porque no fundo eu sabia que eu tinha que voltar a estudar. Se você for puxar meu histórico, nesses 3 anos eu continuei com a minha assinatura, porque apesar de eu ter desistido, no fundo eu sabia que eu teria que voltar a estudar, que era o único caminho que teria para mim, né? E Carolina, o que te fez retomar essa vida de concurseiro? A assinatura estava ativa, mas você não estava estudando, né? Exatamente. Inclusive, assim, quando passava alguma propaganda de videoaula, aquilo me dava uma dor no estômago, eu não conseguia nem olhar. E aí, quando chegou em janeiro, eu descobri que saiu o edital do TJ do Espírito Santo, que é justamente o meu estado. E aí, aquilo foi o empurrão que eu precisava para poder retomar. E foi no período que eu estava no 7º mês de gestação. E minha gestação foi muito difícil, porque eu tive diabetes gestacional, risco aumentado de pré-eclâmpsia. Eu cheguei a perder 7 quilos. Eu tive meu filho com praticamente o mesmo peso de antes de engravidar, de tanto mal que eu passei. A maior parte da gravidez eu passei deitada, passando muito mal. E aí, quando eu vi o edital, eu falei, acredito que eu não vou conseguir revisar, porque eu tô passando muito mal, mas o pouco que eu conseguir eu vou tentar. E aí eu voltei a assistir as videoaulas. E assim, Gabriel, quando eu te mandei a mensagem, eu até falei, parece que eu li a prova e eu ouvi a voz dos professores. Teve questões que parecia que eu lembrava exatamente as palavras que os professores usaram nas videoaulas. E eu retomei, não consegui fazer a revisão exatamente como eu gostaria, por ter esses altos e baixos de passar mal na gravidez. Mas o que me assustou na hora que eu abri o edital foi que eu vi que a prova seria no dia 19 de março, exatamente o dia que estava previsto o parto do meu filho. E eu não poderia adiar o parto pelo risco aumentado de pré-eclâmpsia. O médico falou, olha, chegou no dia 19 de março, se ele não vier espontaneamente, a gente vai ter que induzir seu parto. E aí eu tive que tentar fazer a escolha, né, se eu faria ou não a prova. Na hora eu não consegui decidir, mas falei, vou tentar revisar. E quando estiver chegando mais perto, eu decido se eu faço ou não essa prova. E acabou que você decidiu fazer a prova, antecipou o parto, o que fazia com que seu plano de saúde não cobrisse, né? O parto antecipado, você já não estava numa situação muito favorável economicamente. Como é que foi esse turbilhão de emoções e decisões
e mais gravidez e concurso no seu estado. Como é que você passou por isso? Como é que foi essa fase? Então, Gabriel, quando estava chegando próximo, mesmo eu não conseguindo revisar como eu gostaria, minha mãe e meu marido me incentivaram muito, e eu queria muito tentar o parto normal, e eu fiquei naquela dúvida, antecipo, não antecipo. Eu não tinha tanta esperança de passar, e se eu tivesse que antecipar, o meu plano não cobriria o parto, e teria que ser cesárea, porque para antecipar, né, pelo SUS, a cesárea não é uma cirurgia eletiva, é só se for realmente necessário. Então, eu teria que antecipar. Antecipando antes do dia 16, eu teria que pagar o particular, que seria praticamente R$ 7.000. E eu não teria condições naquele momento. Então, eu fiquei muito em dúvida do que eu poderia fazer. Minha mãe e meu marido me incentivaram muito. Minha mãe falou: eu te empresto o cartão, eu te ajudo, a gente junta um dinheiro, parcela o restante, vamos tentar. Eu falei: nossa, mas jogar fora R$ 7.000 sabendo que eu não vou passar nessa prova não vale a pena. E meu marido falou: faz parte do processo, reprovar faz parte do processo, você precisa fazer essa prova. Então eu decidi, tomei a decisão, falei: não, tudo bem, vou antecipar o parto, vou correr esse risco. E só que chegando na última semana, assim, eu tinha tanta certeza que eu não ia passar que eu falei: liga para o médico, fala que eu não vou antecipar mais, não vou jogar esse dinheiro fora sabendo que eu não vou passar. São 3 anos parada. Nesse momento, assim, a gente acha que a gente perdeu tudo, né? Que a gente voltou da estaca zero. Eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo talvez estejam há um mês sem estudar, ou há um ano, ou há 3 anos, como eu. E uma informação que eu queria passar é que a gente não perde tudo. O que a gente aprendeu, aquilo continua guardado. A gente só precisa revisar e retomar, que foi o que aconteceu comigo. Eu não tinha voltado da estaca zero, pelo contrário, o conhecimento ainda estava ali, eu só precisava relembrar. E na última semana eu falei: não, então tudo bem, eu vou me arriscar. Paguei pelo parto, fiz a cesárea, e na semana seguinte, meu parto foi uma semana, na semana seguinte eu fui fazer a prova, eu ainda estava com os pontos. Depois da cesárea a gente ainda fica com muito sangramento, eu fui mesmo assim, viajei 3 horas indo pro local da prova, 3 horas voltando, com os pontos, andando debilitada, no meio da prova jorrava leite, assim, que eu fiquei molhada de cima e embaixo, totalmente envergonhada. Eu não sabia onde eu enfiava minha cara, mas eu sabia que eu precisava fazer a prova e graças a Deus deu certo, graças a Deus eu tive que dar esse passo de fé, de investir no valor financeiro, de abrir mão de um sonho, que era o parto normal, né, e tudo mais. E graças a Deus que eu fiz isso, porque dia 19 de março estava marcado o início da vida do meu filho, né? Isso foi antecipado, mas eu falo que ali também se iniciou uma nova vida que eu conquistei para mim e para ele. Qual foi a sensação quando você viu seu nome no Diário Oficial já aprovado? Uma boa colocação, né? Isso é importante destacar. Olha, Gabriel, eu fiquei em choque e, assim, testificou algo que eu havia pensado, né? Eu pensei assim: olha, tem 365 dias no ano e a prova caiu exatamente no dia que seria o meu parto. Das duas, uma. Ou isso veio para me destruir ou veio para me fortalecer, porque é uma coincidência assim que não existe, né? De 365 dias no ano, nem um dia antes, nem um dia depois. E eu pensei que Deus não permitiria isso para me destruir, seria para me fortalecer e aumentar meu testemunho. E realmente foi assim. E quando eu vi, foi a materialização de tudo que eu passei para chegar até aqui. Eu confesso que a ficha ainda não caiu direito. Às vezes eu me pego pensando nisso sem acreditar. Eu estou aqui falando, estou até tremendo, porque é algo que é inacreditável mesmo. Assim, é só quando a gente se depara com o nosso nome ali que a gente vê que tudo que a gente passou, todo o choro, todo o estudo valeu a pena. Você precisou também enfrentar um outro obstáculo que foi a depressão. Depressão grave ali, né? Que foi parte ali durante sua caminhada de estudos, que é algo, inclusive, que muitos concurseiros enfrentam. Como é que foi essa luta? E talvez conselhos de quem passou por isso, para outros concurseiros que talvez estejam numa situação também como a que você enfrentou. Uhum. Gabriel, quando eu comecei a estudar para concurso, tinha 2 anos já que eu fazia tratamento para depressão. E foi um período que eu estava com uma depressão muito profunda e muitas crises de pânico. Então, muitas vezes eu indo para a faculdade, me dava crises de eu ter que descer do ônibus em qualquer lugar,
eu ficava até um pouco desorientada, meus familiares tinham que me buscar. E eu precisei superar isso ao longo dos estudos, né? Quando a gente vive uma depressão, a gente acha que a gente não é capaz de coisas simples como sair na rua. E eu precisei acreditar que eu seria capaz de passar no concurso tendo depressão, que isso não me limitaria. Muitas vezes eu estudei deitada na cama, muitas vezes eu ia para o pronto-socorro com crises, achando que eu estava infartando, que eu ia morrer, e eu levava o livro debaixo do braço, eu imprimia, já deixava alguns materiais de PDF impressos e eu levava, porque eu falava, enquanto eu estou tomando a medicação, eu posso ir lendo material. Muitas vezes eu chorava o dia inteiro e só conseguia estudar no final da noite. Tomava medicação, fazia acompanhamento psiquiátrico. Foi um momento, assim, muito difícil. Muitos concurseiros acabam adquirindo isso ao longo dos estudos, pelas dificuldades do estudo. Eu precisei lidar com isso ao longo de todo o período do estudo. Mas eu sei que talvez muitas pessoas que estão assistindo passam por isso, crise de ansiedade, depressão, hoje em dia é o mal do século, né? Muitas pessoas têm isso e pensam que não vão ser capazes de passar no concurso, mas a gente consegue vencer a depressão, a gente consegue, sim, ser aprovado no concurso público, mesmo estando numa luta contra a depressão. E eu precisei tomar coragem muitas vezes de viajar, viajei para o Amazonas sozinha, para o Pará sozinha, coisa que eu nunca imaginava, né? Vivendo uma depressão e ter que viajar sozinha e lutar por tudo sozinha. E graças a Deus eu consegui, e isso me fortaleceu para hoje em dia ter vencido a depressão. Eu ter superado todos esses obstáculos me fizeram superar a depressão e ver que eu sou capaz de tudo aquilo que parece muito difícil, né? O muito difícil não é o suficiente para nos parar, né? Tudo que vale a pena realmente é difícil e exige um certo sacrifício, mas a depressão não é capaz de impedir a aprovação no concurso público, o medo, a ansiedade não é capaz de nos impedir. Às vezes você vai chorar o dia todo, mas você vai ter uma horinha para estudar à noite. Às vezes você vai ter que ir no pronto-socorro, mas quando você voltar, você pode estudar mais um pouquinho. E você vencendo isso, você vai ver que você também é capaz de vencer a depressão. Caroline, você segue estudando, segue se preparando para outros concursos? Tem uma meta final aí? Apesar de já ter sido aprovado em uma ótima prova, quais são os seus planos? Tenho sim. Agora eu tô com um bebezinho de 2 meses, tá um pouquinho mais difícil encaixar o estudo, mas eu já passei por outras situações antes, eu sei que eu sou capaz de encaixar e de superar mais esse desafio. E agora eu comecei a estudar para o Ministério Público, que realmente, assim, é o meu objetivo final, vamos dizer assim, né? Eu acredito que o estudo nunca acaba, né? Mas o meu cargo realmente desejado é o Ministério Público. Essa aprovação de agora me fez ver que eu sou capaz, sim, de passar no Ministério Público. Pode levar mais alguns anos, não tem problema. O tempo passa, de qualquer forma. E eu espero que futuramente eu possa vir aqui contar da minha aprovação no Ministério Público, né? Muito bom. É isso aí, a gente te aguarda a próxima entrevista, já fica o pré-convite. Exatamente. Caroline, qual conselho final você daria para quem está nos acompanhando? Possivelmente alguém que ficou parado um tempo, ou está desmotivado, ou não acredita que é capaz, ou que enfrentou uma dura reprovação recentemente. Qual conselho você daria para que essa pessoa seja imparável como você foi e é na sua trajetória? Olha, volte a estudar. No estado em que você está. Não importa se você parou há 1 ano, se você parou há 2, há 3, como eu, ou mais tempo. Se você está vivendo uma depressão, uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, estude como você está e como você pode, porque nem tudo está perdido. Tem como, sim, ser aprovado tendo depressão, tendo ansiedade. Tem como, sim, ser aprovado depois de muitos anos sem estudar. Vale a pena você voltar, porque você nunca volta da estaca zero. Eu tinha certeza que eu tinha perdido todo o meu conhecimento, mas aquilo que a gente realmente aprendeu, a gente não perde. Quanto antes você voltar, mais fácil vai ser. Quanto antes você voltar, mais rápido você vai ser aprovado. Talvez se eu tivesse retomado há 2 anos atrás, eu já teria sido aprovada, já estaria nomeada, já estaria estudando há mais tempo para o Ministério Público, mas graças a Deus que eu voltei agora. Se você está vendo esse vídeo, com certeza ainda dá tempo de você voltar e você também vai ser aprovado. Basta não desistir. Só tem uma pessoa que não passa, a que desiste. Fora isso, todos nós somos capazes. Caroline, muito obrigado pela
pela confiança no Gran, que a gente se sente parte aí, o mérito é todo seu, mas a gente se sente parte dessa história de sucesso. E muito obrigado pela participação aqui no nosso canal hoje. Foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço, Gabriel. Muito obrigada. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal. Eu peço mais uma vez, por gentileza, que você assine o nosso canal, ative as notificações, clique aí no sininho para você receber em primeira mão todos os nossos vídeos. E mais um pedido, compartilhe este vídeo. Vamos compartilhar conteúdos que agregam valor, que inspiram, que motivam. Esse é o tipo de conteúdo que a internet precisa ver. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.